Aprender sempre, quinto ano, Ensino Fundamental, Matemática, volume 3, aula 1, 2 e 3, os números naturais. Antes de começar a nossa atividade, coloquem o nome da escola, o nome de vocês, a data e o ano e turma que vocês estão estudando. Aulas 1, 2 e 3. Os números naturais. O que vamos aprender? Nestas aulas, vamos aprender a ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar. Observem aqui essa tabela, população dos municípios de São Paulo. Observando essa tabela, vocês acham que todas as cidades de um estado têm o mesmo número de habitantes? O que vocês acham? Alguém conhece alguma dessas cidades, algum destes municípios? Provavelmente sim, não é mesmo? Então vamos lá. Número 1. Rita e Daniel estavam realizando uma pesquisa para a aula de geografia. A pesquisa era sobre os municípios do estado de São Paulo. Eles descobriram que o estado de São Paulo possui 645 municípios e que a cidade de São Paulo é a mais populosa de todo o estado. Durante a pesquisa, eles encontraram estimativas populacionais realizadas pela Fundação CAD, Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, de que em 2018 a cidade de São Paulo tinha 11.753.659 habitantes e decidiram anotar em uma tabela o número de habitantes de alguns municípios do estado de São Paulo. Então, aqui nós temos os municípios do estado de São Paulo. Na coluna da esquerda, municípios, da direita, número de habitantes. Então, aqui nós temos a cidade de Caieiras e o número de habitantes, 97.763. Guariba, 38.344. Limeira, 292.497. Mauá, 451.947. Ribeirão Preto, 669.180. Bragança Paulista, 160.840. Letra A. No quadro abaixo, após a leitura da tabela, ordenem os números em ordem decrescente. Então, vocês vão pegar os números de habitantes e vão organizá-los em ordem decrescente neste espaço. Letra B. Depois de ordenar os números em ordem decrescente, escreva por extenso o maior e o menor número. Então, depois de vocês organizarem em ordem decrescente, na letra B, vocês vão pegar o maior número e vão escrever por extenso, e o menor número também. Letra C. Vamos lá. Você já ordenou o número de habitantes de cada cidade da tabela, do maior para o menor. Agora, escreva os números que representam a quarta e a quinta cidade mais populosas. Então, aqui na letra C, vocês vão pegar os números que representam a quarta e a quinta cidade mais populosas. Vocês vão observar a tabela e vão identificar quais são as cidades, a quarta e a quinta cidade mais populosa, e vocês vão colocar estes números aqui. Letra D. Adicione os números de habitantes que você encontrou na questão anterior. Quantos serão os habitantes? Então, neste espaço, vocês irão colocar os dois números da quarta e da quinta cidade mais populosa e vão realizar uma adição. Número 2. Os valores dos algarismos em função de sua posição. José
escreveu em seu caderno o número 678.231 e começou a trocar alguns algarismos de lugar. Ele trocou de lugar os algarismos 6 e 2, obtendo 278.631. Então, ele trocou o 6 e o 2 de lugar e obteve um novo número. Letra A. Qual desses dois números é o maior? Explique como você pensou. Então, vocês vão observar. 678.231 é maior ou menor que 278.631? Qual dos dois é o maior? Qual dos dois é o menor? Vocês vão observar e vão explicar como que vocês pensaram para responder esta questão. Letra B. Qual é o valor relativo do algarismo 6 no número 678.231? Então, qual é o valor relativo desse número 6? E o valor relativo do algarismo 2? Então, vocês vão ter que ver qual é o valor relativo do 6 e qual é o valor relativo do número 2. Tá certo? Letra C. E depois da troca dos algarismos, qual o valor relativo do algarismo 6? Então, lembrando que quando trocou o 6 e o 2 de lugar, obtivemos um novo número, 278.631. Então, agora, vocês vão ter que dar o valor relativo do número 6 neste novo número e valor relativo do algarismo 2 também neste novo número, tá certo? Número 3. A leitura dos números naturais. Ana e Pedro estudam na escola Jardim Esperança e, quando entraram na sala de aula, eles observaram que na lousa estava escrito o número 498.230. Pedro perguntou se Ana sabia lê-lo. Ana respondeu: Eu sei, não é difícil. Esse número é 498.230. Ana escreveu na lousa o número 582.128 e perguntou se Pedro sabia lê-lo. Pedro respondeu: Acho um pouco difícil, mas vou colocá-lo no quadro de classes e ordens que vou escrever na lousa para ver se consigo. Então, aqui nós temos o quadro de classes e ordens. Esse quadro nós temos a primeira classe, que são das unidades simples, unidade, dezena e centena. Nós temos a segunda classe, que são dos milhares, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Nós temos a terceira classe, dos milhões. Depois de colocar os algarismos no quadro de classes e ordens, Pedro respondeu: Agora ficou fácil esse número, é o 582.128. Então, com o apoio do quadro de classes e ordem, ele conseguiu ler o número. Então, quando vocês tiverem dificuldade de fazer a leitura de algum número, vocês podem estar usando o quadro de classes e ordem. E nós sempre fazemos a leitura da esquerda para a direita. E para facilitar vocês a colocarem esse número no quadro de classes e ordens, vocês podem começar preenchendo da direita para a esquerda. Então, vocês colocam unidade na casa da unidade, dezena na casa da dezena, centena na casa da centena e assim sucessivamente. Isso facilita na hora da leitura, tá certo? Agora é com você. Utilize o quadro, se necessário, e escreva os números por extenso. Então, agora vocês vão escrever estes números por extenso. Se vocês precisarem, pode estar utilizando o quadro que nós acabamos de analisar, que ajudou o Pedro a fazer a leitura dos números. Escrita por extenso, nós vamos escrever como que nós lemos os números. Então, aqui nós temos
Letra A, este número, vocês vão tentar ler este número. Se vocês estiverem com dificuldade, vocês podem usar aquele quadro de valor lugar, de classes e ordens. Tem aqui o número da letra B, nós temos este número, da letra C e da letra D. Vocês vão tentar ler os números e escrever como se lê, ou seja, escrita por extenso. Vamos lá? Então, olha só, letra A. No quadro abaixo, após a leitura da tabela, ordene os números em ordem decrescente. Quando nós falamos em ordem decrescente, é do maior para o menor. Então, vocês tinham que observar a coluna do lado direito do número de habitantes e localizar o número maior e assim sucessivamente. Então, aqui nós colocamos 669.180, 451.947, 292.497, 160.840, 97.763, 38.344. Então, nós observamos os números de habitantes e organizamos os números em ordem decrescente, do maior para o menor. Observem e façam a correção. Letra B. Depois de ordenar os números em ordem decrescente, que foi o que nós acabamos de fazer, escreva por extenso o maior e o menor número. Então, qual é o maior número de acordo com o que nós acabamos de fazer na letra A? O maior número é o 669.180 e o menor número, 38.344. Então, nós localizamos o menor e o maior e agora vocês tinham que escrever por extenso. E nós escrevemos 669.180. O menor número, 38.344. Observem e façam a correção. Letra C. Vamos lá? Você já ordenou o número de habitantes de cada cidade da tabela do maior para o menor, ou seja, em ordem decrescente. Agora, escreva os números que representam a quarta e a quinta cidade mais populosas. Então, nós observamos o número de habitantes e organizamos em ordem decrescente, do maior para o menor, lá na letra A. Aqui está a organização do lado direito para facilitar para nós. O que nós vamos fazer? Nós vamos identificar a quarta e a quinta cidade mais populosa. Então, ó, primeira, segunda, terceira, quarta. A quarta cidade é 160.840, Bragança Paulista. Então, nós colocamos aqui 160.840. E a quinta cidade, 97.763, que é a cidade de Caieiras. E nós colocamos o valor aqui, 97.763. Observem e façam a correção. Letra D. Adicione os números de habitantes que você encontrou na questão anterior. Quantos serão os habitantes? Então, na letra C, nós identificamos a cidade de Bragança e Caieiras. Agora, na letra D, nós vamos pegar o número de habitantes que nós colocamos na letra C e vamos fazer uma adição. Então, 160.840 mais 97.763. Fazendo a adição destes dois números, encontramos o número 258.603. Então, quantos serão os habitantes? Os habitantes serão 258.603. Número 2. Os valores dos algarismos em função de sua posição. José escreveu em seu caderno o número 678.231 e começou a trocar alguns algarismos de lugar. Ele trocou de lugar os algarismos 6 e 2, obtendo o número
278.631. Letra A. Qual desses dois números é o maior? Explique como você pensou. Então, a gente observando 678.231 e o número 278.631, percebemos que o maior número é o 678.231. Então, nós observamos que houve uma troca. O 6, que era 600.000, foi para a casa da centena, se transformando em 600. O 2, que era 200, foi para a casa da centena de milhar e virou 200.000. Então, nós observamos tudo isso. Neste espaço, vocês vão escrever como vocês chegaram à conclusão de que o maior número é o 678.231. Letra B. Qual é o valor relativo do algarismo 6 no número 678.231 e o valor relativo do algarismo 2? O que é um valor relativo? O que seria isso? O valor relativo de um número depende da ordem que o número ocupa. Então, aqui nós temos o número 678.231. O valor relativo do 6 é 600.000. Por quê? Porque ele está na casa da centena de milhar. Então, aqui, nós podemos pensar como se estivesse lá no quadro valor-lugar de classes e ordens, ó, unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, classe dos milhares. Então, o valor relativo do 6 é 600.000. O valor relativo do 2 é 200. Por quê? O 2 está aqui na centena, unidade simples. Letra C. E depois da troca dos algarismos, qual o valor relativo do algarismo 6? E o valor relativo do algarismo 2? Então, olha só, este era o número inicialmente e houve uma troca do número 6 e do número 2 e se transformou neste número. Então, olha só, o número 2, antes ele estava aqui, ó, na centena, ele foi para a centena de milhar. O 6, ele estava na centena de milhar e foi para centena simples, unidade simples. Então, o que aconteceu? O valor relativo do 6 é 600, porque ele trocou de lugar. O valor relativo do 2 é 200.000, porque o 2 trocou de lugar. Ele está na casa da centena de milhar. Então, observem e façam a correção. Agora é com você. Utilize o quadro, se necessário, e escreva os números por extenso. Então, aqui na letra A, nós temos o número 78.453. Vocês podem usar aquele quadro como apoio para a leitura do número, caso seja necessário. Então, nós escrevemos 78.453. Letra B, 780.459. Nós lemos 780.459. Então, observem e façam a correção. Letra C, 805.907. Caso vocês tenham dúvidas, como eu disse anteriormente, vocês podem usar aquele quadro de classes e ordens para vocês conseguirem ler o número melhor. Então, aqui nós colocamos, ó, o 805.907, nós colocamos no quadro de classes e ordens. Então, aqui a gente consegue observar o que cada número ocupa, o espaço que cada número ocupa, a unidade, a dezena, a centena, a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, e assim a gente consegue fazer a leitura com mais tranquilidade. E aí vocês podem escrever 805.907. Na letra D, eu também coloquei o quadro de classes e ordens para vocês observarem e ver como que facilita na resolução. Então, olha só, 358.000
762. Se está difícil para você fazer a leitura, você pode usar esse quadro. Então, aqui nós colocamos 358.762. Observamos a ordem de cada número, onde eles estão, quais são as classes que esse número possui, e assim a gente consegue ler facilmente. E aí vocês vão escrever 358.762. Então, observem e façam a correção. Fim da nossa atividade. Obrigada por assistir. Beijos!